A paz do Senhor, boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade, consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, meu Deus, bendizemos, adoramos, Senhor, agradecemos, Senhor, queremos nessa noite bendizer, adorar, Senhor, engrandecer por tudo que temos e somos. Gratidão, meu Pai. Senhor, apresentamos nossas vidas. Senhor, queremos te pedir, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos e tudo que estiver ligado às nossas vidas. Queremos te pedir tua bênção, Senhor, consagrar esse tempo de oração para ti. Rendemos glórias, louvores e te bendizemos por tudo, Senhor, até aqui. O Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Hoje nós vamos fazer aquele esqueminha de nós replicarmos, né? Multiplicar, na verdade, a palavra que o pastor trouxe no culto de domingo. A gente dilui, né? A gente dissolve cada dia um pouquinho, faz sementinha e a gente libera aqui como realmente, né, uma forma da gente multiplicar uma palavra tão bonita que foi ministrada, né, no culto de domingo. Último culto, Igreja IEG em Alphaville, Barueri, São Paulo. Quem ministrou foi nosso pastor, profeta Vinícius Iracete, e ele falou sobre o check-up do céu, né? Quando Deus prova o nosso coração. E a palavra foi em cima do livro de Provérbios 17, 13 e outras passagens, né? E ali durante a semana a gente vai desenrolando mais. Então a palavra de Deus diz, Provérbios 17, 3, que diz assim: o crisol é para a prata, o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Glória a Deus, né? Esse dia a gente já deixou aqui mais ou menos uma palavrinha assim também. Então a palavra de Deus vem falando, né? Que o Senhor prova o coração. Então o Senhor prova os corações, né? Para saber, né? A gente entende, né? Como uma prova, um teste, um exame. E a gente, né, faz menção de um exame, né? Quando uma pessoa vai fazer um exame, ali que vai fazer um exame de sangue, vai fazer um exame que é como se diz, aqueles que é um raio-x, aquele que é uma tomografia, enfim, né? Vai fazer os exames. E quando a gente vai fazer os exames, principalmente nesses que fazem contagem, então o que acontece, né? Geralmente, né, ali vai ter umas medidas que é o considerado normal, são taxas de comparativo, né? Então ali a gente vai fazer um exame, ali o sangue aparece tudo, ali se você vai fazer urina aparece tudo, os exames que a gente vai fazer, né? Ali vai dar tudo certinho, se tá precisando, se tá faltando, se tá sobrando, é medida de mais, é medida de menos, e a gente sabe que é assim, né? Então é nesse momento que a gente vai fazer os exames, é que dá para ver exatamente qual é o estado em que nós encontramos, né? Então, Cristina, mas Deus não sabe o nosso estado? Sabe, Deus sabe tudo sobre nós, né? Só que quem não sabe tudo sobre nós somos nós. Por isso que muitas vezes Deus faz um teste para a gente olhar como é que nós estamos, né? Então tem uma preocupação de Deus para nos mostrar, para nos fazer saber como é que nós estamos também, né? Porque às vezes Deus olha as coisas e diz, isso aqui está num índice muito elevado, isso aqui está muito baixinho, né? A gente vai fazer uma historinha mais ou menos assim, imagina lá no céu, né? Hoje é dia de prova lá no céu, né? Aí o pai diz, o filho chega e diz, pai, hoje é dia de prova. O pai diz, filho, hoje nós vamos provar nossos filhos amados. A gente vai mostrar como é que eles estão. Vai, anjo, pode ir lá, começa a fazer as provas e depois traz o resultado para nós. O anjo vem, faz todas as provas, depois leva o resultado para o pai. Aí o pai diz, tá aí, anjo, como é que estão a coisa? Jesus já vai faceiro da vida, tá tudo bem, né? E aí o pai começa a fazer pergunta e o anjo vai falando pro pai, né? Olha, pai, as medidas, né, do que nós consideramos normais estão muito baixas, o amor está em baixa, né? A misericórdia está em baixa, o perdão está em baixo, né? A paciência está em baixa. Aí o filho diz, Jesus olha e diz, né? E o que é que está em alta? Aí o anjo diz, o que está em alta é tudo que é de ruim.
O ódio está em alta, a raiva está em alta, a soberba está em alta, a amargura está em alta, o egoísmo está em alta. Quer dizer que todas as coisas que eram para estar boa estão ruins e as que eram para estar baixa estão muito altas e muito elevadas. Aí o pai olha e diz, não, mas isso está tudo errado. Nós temos que realmente, né, botar um tempo a mais com o Espírito Santo. Aí o filho diz assim, mas como é que ele está assim, né? Ele está com atividades que não são bem boas para a saúde dele? Aí o anjo diz, aí é que tá. É muito tempo na frente da TV, é muito tempo na rede social, é muito tempo blá blá blá, é muito tempo tititi. Então, o que está acontecendo? Onde era para estar alimentando o que era bom, ele está deixando de lado. E onde era para alimentar o que não era para alimentar de ruim, é o que ele está alimentando. Por isso que está essa disfunção na vida dele, né? Que daí ninguém mais se entende. A casa tá uma bagunça, né? Ninguém mais quer conversar. Aí lá fora no trabalho, o trabalho não fica bom. Aí lá na igreja não fica bom. Aí no meio dos amigos não fica bom. No meio da família não fica bom. Por quê? Porque as taxas deles estão tudo elevadas, o que era de ruim. Então aí é nessa hora que o Senhor diz, bom, então nós vamos ter que chamar o Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo que comece a trabalhar com eles, né? Então aí é onde entra a parte do Espírito Santo, né? E chama o Espírito Santo. O Espírito Santo, como é que tá isso, Espírito Santo? Olha aqui nosso filho, como é que tá? Aí o Espírito Santo diz, pai, eu chamo para ir orar, eu chamo para vir meditar na palavra, pai, eu chamo para escutar um louvor, eu chamo para ir na igreja, eu chamo para ter um convívio com pessoas boas, mas eles não querem me ouvir, pai, né? Então aí o pai diz, então é tempo, né, de nós poder dar um chacoalhão assim neles. Então é onde vem as sacudidelas lá do céu, é quando o céu dá uma movimentada em nós, né? Uma sacudida, né? É quando a gente alerta, às vezes é quando realmente acontece um problema. Então é Deus que vai nos alertando. Então é uma forma de Deus provar. Então quando Deus já está sabendo de tudo de nós, aí ele diz, então nós vamos anunciar para os nossos filhos, né? E aí começa, né? Um espelho que é colocado para nós. O Espírito Santo, ele sempre vai nos colocando diante de um espelho, né? Então quer dizer, quando a gente pensa, né, em fazer alguma coisa, o Espírito Santo, ele lembra da palavra, ele lembra do que foi ensinado. Então aí quando nós pensamos, né, eu vou fazer tal coisa, uma coisa impensada, o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele lembra uma palavra, ele lembra um conselho, ele lembra uma saída, né? Porque assim, enquanto que aqui na terra nós temos aquelas medidas, né, comparativos, né, que vem tantas medidas disso que é considerado normal, né? Tantos quadradinhos aqui, tantos risquinhos aqui, isso aqui quando chega aqui já é a medida, isso aqui quando vai para lá já está alto. Então tudo aquilo é uma forma, né, de fazer um comparativo. E lá no céu, né, a comparação ela é diferente, né? Porque a comparação do céu é com as taxas daquilo que Deus está dando para nós, né? Quer dizer, os nossos limites, eles têm que estar de acordo, né, com aquilo que nós recebemos do céu. Então, como os céus nos dão muita misericórdia, muito amor, muito perdão, né? Então, nós também temos que ter as nossas medidas de amor, de perdão, de misericórdia, de graça, longanimidade, paciência, né? Em padrões bem altos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está nos dando, ele está nos entregando, ele está nos enchendo. Então, quando começa, né? Quando começa aquele sistema de baixar, né? De baixar nossas medidas, é prova, né? Que nós estamos passando pouco tempo com o Espírito Santo de Deus. E é interessante porque o nosso grau de comparação no céu, né, é sempre com as medidas do Senhor. Então nunca é com as nossas medidas, porque ele sempre é o doador, né? Tudo que vem para nós, ele sempre dá como porções de generosidade. Por isso que nós não temos como ter tempo com o Espírito Santo e sair da presença dele com taxas tão baixas, né? Tudo é lá em cima, né? Amor, é graça, é favor, é perdão, é misericórdia. Nós saímos cheios, né? Então nós estamos com as medidas cheias. Mas quando acontece alguma coisa na nossa vida, né, que nós nos afastamos do Espírito Santo de Deus, é onde quem chega para nossas vidas para fazer uma influência maligna é Satanás. E aí é onde ele coloca as porções dele, a sementinha de raiva, ressentimento, né? Coloca aquela coisa da desconfiança,
confiança, da soberba, né, do egoísmo. Então são tudo elementos, né, que realmente são traçados pelo inferno para inflamar o coração, né? Não é para encher, não é para elevar, não deixar nas taxas do céu. Então todas as vezes que nós nos aproximamos, né, do Espírito Santo de Deus, as nossas taxas de tudo que é bom, né, começa a elevar, porque o Espírito Santo de Deus, ele transborda em nós. Então, como nós somos cidadãos celestiais, Deus de vez em quando ele vem provar, né, para saber como é que tá os filhos deles, né? Nós vamos morar no céu, então o Senhor vem provar, né, como é que já estão? Será que já estão prontinhos? Será que estão talhadinhos, né? Será que já veio a consciência que aqui é só um tempo, né? As taxas deles têm que subir porque lá no céu não tem taxa baixa, né? Lá no céu é um espelho, né, de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós começamos a olhar, né, para a parte onde nós temos relacionado com o Senhor, né, aquela santidade de Deus, aquela misericórdia do Senhor, então aí nós nos constrangemos, aí é que nós vemos que as nossas taxas realmente, né, elas estão baixinhas, né, nós temos que ter santidade. Aí quando nós olhamos para o amor de Deus, comparamos com o amor de Deus, a gente vê que a taxinha da gente está assim pequenininha, aí não, eu preciso exercitar o amor. Quando nós olhamos, né, para a misericórdia, para o perdão, para a graça, né, para todo o amor de Deus, né, porque o amor de Deus ele transborda em todas as áreas. Então aí quando nós fazemos essa comparativa, né, com Deus, aí a gente vê, né, amados, o quanto nós precisamos crescer na graça de Deus e quanto nós precisamos dizer, né, Espírito Santo, me enche porque eu quero ser cheio, me enche porque eu quero minhas taxas elevadas, me enche porque eu quero olhar para mim e ver que realmente eu estou crescendo, eu estou aumentando, eu estou ampliando, eu não estou andando de ré, eu não estou pior, eu não estou com taxas baixas. Então, todas as vezes em que Deus ele quer nos mostrar, né, as nossas medidas, quando ele quer mostrar como nós estamos, ele prova e ele nos mostra, né? É como se ele fizesse o exame e ele diz, está aqui teu exame de como você está. Então, que nós estejamos, né, ligadinho com as taxas do céu, porque a nossa comparação, amados, não é com o nosso irmão, não é com a pessoa do lado, a nossa comparação é com o Senhor, né? Quando nós somos chamados de cristão, pequenos Cristo, né? E somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, então nossas taxas, né, são realmente de acordo com os céus, com aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que a palavra nos ensina e aquilo que o Espírito Santo de Deus tem dia a dia transbordado na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, pedir ao Senhor graça, pedir ao Senhor, né, que aumente nossas medidas como cristão na terra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós queremos, Senhor, te louvar. Senhor, obrigada por essa linda palavra que teu servo ministrou nossos corações. Nós te louvamos pela vida do teu servo. Senhor, nós bendizemos, Senhor, por essa palavra, porque nós precisamos ouvir, Senhor, que é tempo de ajustes, é tempo de alinhamento, é tempo de crescimento, de avanço. Por isso, Senhor, meu Deus, vem sobre nossas vidas, derrama as porções do céu, porque nós sabemos, Senhor, que os céus comparam com a santidade de Cristo, com a presença de Cristo, Senhor, meu Deus, com o amor de Cristo, com a misericórdia, com o perdão, Senhor, que o Senhor exerce conosco. Por isso, nessa noite, Senhor, dá-nos medidas, Senhor, meu Deus, de graça, de favor, de unção. Senhor, meu Deus, transborda nosso cálice, Espírito Santo. Deixa-nos, Senhor, meu Deus, alvos, Senhor, limpos, lavados de todo o pecado. Purifica de todo o pecado, Senhor, porque nós nos constrangemos quando chegamos diante da tua presença por te ver tão santo, tão maravilhoso, Senhor, tão amável, tão gentil, tão sensível. Ah, meu amado Espírito Santo, deixa-nos, Senhor, nas medidas do céu, coloca-nos nos padrões celestiais, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, declarar nessa noite, tu tens liberdade de mudar tudo em nossas vidas. Senhor, queremos crescer na graça, no conhecimento, queremos ser melhores a cada dia, cidadão celestial, Senhor, que vive errantes nessa terra, Senhor, para o transbordo do céu, para o transbordo do Cristo vivo, em nome de Jesus, Senhor, queremos te pedir, Senhor, meu Deus, enche-nos, Senhor, meu Deus, enche-nos com tua graça, para que quando nós formos provados, sejamos, Senhor, meu Deus, os bênçãos de Deus, sejamos, Senhor, os abençoados dos céus, Senhor, que possamos ser, Senhor, os benditos do Pai, em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Deixa o Senhor provar e deixa Ele mostrar. Quando Ele mostrar, onde tiver ruim, a gente tem uma saída. A gente corre para o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz tudo ficar no normal. É Ele que alinha tudo com o céu. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.